Pessoal, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no nosso quarto dia, né, de curso de inverno da Universidade José Rosário do Velano Alfenas, Unifenas 2022. Né? Meu nome é Dalvana de Souza Pereira, eu sou aluna do curso de mestrado no programa Ciência Animal e sou orientada pela professora doutora Ligiane Aparecida Florentino. A professora Ligiane também ela faz parte da organização do curso de saneamento básico rural, junto com as discentes Letícia Daniele Puras, do 10º período de Medicina Veterinária, e Mariana Vieira, também do 8º período do curso de Medicina Veterinária. E o tema do nosso curso de inverno é saneamento básico rural, as políticas públicas, saúde, meio ambiente e impacto na produção. Os nossos agradecimentos hoje, novamente, vão para a universidade, pela oportunidade de organização do curso, né, de extensão, juntamente com a Coordenadoria de Extensão Universitária e ao professor doutor Rogério Prado, e hoje aqui presente com a gente. Gratidão também ao coordenador do curso de Medicina Veterinária, Pedro Ivo. E mais uma vez, pessoal, na nossa segunda etapa do curso, hoje, na nossa segunda palestra, a gente vai enviar para vocês o formulário do link de presença e também para certificação, tá bom? No nosso módulo 4, hoje a gente vai falar o uso de tecnologias sustentáveis, impactos da falta de saneamento no meio ambiente e na agricultura familiar. A nossa primeira... desculpa, só um instante, por favor. Desculpa. No módulo 4, hoje a gente vai falar do uso de tecnologias sustentáveis no saneamento e elaboração de planos de saneamento. A nossa primeira palestra de hoje é com a engenheira sanitária e ambiental, Valesca Queiroz, da Universidade Federal do Pará. Ela também é técnica em agrimensura pelo Instituto Federal do Pará, e ela é voluntariada em diversos grupos e projetos sociais, com foco na disseminação da educação ambiental, saneamento básico, preservação de rios urbanos, tendo como principal projeto Ecocolorir, organização Ame Tucumba. Também ela possui experiência na área de agrimensura, sendo integrante da Rede de Articuladoras Ambientais de Andiras, o qual elaborou agendas climáticas para a cidade de Belém, pela sistematização de dados, análise de propostas de ação, de mitigação e adaptação aos efeitos da crise climática em Belém. Ela também gerencia a rede Jandiras e também participa do Yo Climate Leaders. Valesca, fica à vontade. Ótima palestra para você, pode iniciar, tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, quiser interagir, fazer as perguntas, pode levantar a mão, a Valesca vai responder durante a palestra, tá bom? E qualquer dúvida pode enviar via chat. Ótima palestra a todos. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer probleminha, podem me acionar, que eu dou uma corrigida aqui. Mas é isso, espero que a gente possa compartilhar nossas vivências hoje, que hoje é muito mais do que uma palestra, né? A gente vai conversar sobre como a falta de saneamento também tem impactado a nossa vida, né? Eu falo aqui de Belém do Pará, de uma região periférica, então eu sei muito bem como é que a falta de saneamento afeta a nossa vida, né? E aí eu vou trazer para vocês, né? Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, que fala sobre saneamento básico e mudanças climáticas, que eu acho importante falar sobre isso, e a gente entender como eles se relacionam, né? Mas é isso, espero que vocês se sintam à vontade, podem me perguntar a qualquer momento, e assim, eu sempre digo, né? Se eu não souber responder, a gente aprende juntos. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, como eu já agradeci, né? As meninas já falaram um pouquinho sobre mim, mas eu acho importante ressaltar. Eu me chamo Valesca, falo aqui de Belém do Pará. Digo que eu sou uma ribeirinha urbana, porque aqui Belém é cercada por rios urbanos. É que eu moro na periferia, nascida e criada na periferia de Belém, né? Então sempre tive muito esse contato com os rios da cidade, mas sem entender a importância deles para a minha vida. E aí
A partir de então, ingressei no Instituto Federal, né? Sou formada como técnica em agrimensura, engenheira sanitarista, e desde 2010 eu atuo como voluntária de projetos sociais e ambientais, que evidencia a questão da educação ambiental, né? Desde a infância, a importância disso. Então, eu gosto de estar nesse meio porque não é só um meio que a gente repassa o pouco que a gente sabe, mas a gente aprende muito com as pessoas. E aí, me formei como engenheira sanitarista, né? E agora atuo como mobilizadora dentro de uma rede de mulheres aqui de Belém, chamada Jandiras, que é uma rede que pauta discutir a questão das mudanças climáticas aqui em Belém, né? Que as mudanças climáticas também é um assunto que vem sendo muito falado, e ela está totalmente relacionada ao saneamento, quando a gente vai estudar mais profundamente sobre isso. Bom, eu trouxe para vocês aqui esse tema, que é saneamento básico, mudanças climáticas, evidenciando desigualdades sociais e as populações vulneráveis no Brasil, né? Então, eu estou falando aqui da Amazônia, né? Estou falando aqui da Amazônia urbana para vocês que estão aí em Minas Gerais, né? Não conheço muito bem o território de vocês, mas eu tenho certeza que a gente compartilha, infelizmente, das mesmas problemáticas de saneamento. Então, eu espero que vocês possam também conversar comigo sobre isso, para eu entender como é a vida de vocês aí. E eu vou repassar um pouquinho também da minha experiência enquanto engenheira sanitarista, enquanto ativista, enquanto educadora popular, sobre essa questão da desigualdade, sobre essa questão da falta de acesso ao saneamento básico e à água no Brasil. Bom, aqui eu trouxe um checklist só para a gente saber o que a gente vai conversar hoje, né? O que eu venho trazer para vocês hoje. Inicialmente vai ter esse momento interativo, que eu acho que é importante a gente falar sobre o que é saneamento básico, né? Evidenciar o contexto histórico disso, falar sobre saúde e meio ambiente relacionado ao saneamento básico, os impactos que a falta de saneamento ela vai ocasionar socialmente e ambientalmente nos territórios, como as mudanças climáticas elas agravam, né, essa falta de saneamento, principalmente para populações vulnerabilizadas, e falar também um pouquinho sobre como o mundo tem visto isso, quais são as metas que o mundo tem estipulado para que a gente consiga alcançar um acesso universal à água e ao saneamento. E aí, eu vou tirar rapidinho a apresentação aqui, porque esse primeiro momento vai ser interativo. Eu vou mandar um link aqui no chat para vocês, para que vocês possam me falar um pouquinho do que vocês acham que é saneamento básico, né? E aí vocês podem acessar, deixa eu só parar rapidinho aqui, vocês podem acessar, cadê o chat? Vou mandar um link aqui. E aí, nesse link, vocês vão ter 3 opções de resposta, né? Vocês podem colocar uma palavra ou 3 palavras. O que vocês acham que é o saneamento básico? Por exemplo, eu acho que saneamento básico é drenagem urbana ou é água. E aí vocês podem colocar nesse link aqui, que eu quero saber um pouco mais de vocês, o que vocês entendem por saneamento básico. E aí eu vou dar uns 2 minutos, tem poucas pessoas, então eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês irem me falando aí, é que eu vou olhar aqui na tela o que vocês acreditam que é o saneamento básico. Licença, Valesca. Oi. Esse link que você enviou é o do como é que é? Esse Mente Mira, não sei como é que fala isso. Isso, é só você clicar nele, ele vai te direcionar para... É porque que fala de um login, eu confesso que eu não conhecia. Aí tem que fazer login, fazer uma conta, alguma coisa assim? Não necessariamente. Deixa eu enviar outro link aqui, rapidinho. O que está aparecendo aqui para mim parece que eu tenho que criar uma conta. Não sei se com mais gente aconteceu isso. Sim, vê esse também. Agora. Vejam esse agora. Eu acho que esse vai... Agora foi. Obrigado. Tá.
Desculpa, gente. Excelente, já está aparecendo aqui as palavrinhas que vocês acreditam. Esperar mais um pouquinho. Mingada de engajamento. Boa Acho noite. que foi. Eu tentei enviar e não consegui. Poxa, Fernanda, eu coloquei um segundo link, não sei se você consegue acessar. Eu fui no Não consigo. segundo. Deixa eu tentar novamente. Você pode colocar no chat, se você não conseguir. Eu vou Já colocar no apareceu. chat, então, pode ser? Pode sim. Bom, gente, não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela, mas aqui surgiram as palavrinhas que vocês acreditam que está relacionado ao saneamento básico, né? O que é o saneamento básico na visão de vocês? E aí eu só ia pedir para alguém desligar o microfone, que está dando... Tá. Então, aqui algumas das palavras que vocês colocaram: direito básico, política pública, direito humano, água limpa, saúde, saneamento básico rural, vida, ligado à dignidade humana, ambiente limpo, responsabilidade social. Então, fico muito feliz de ver todas essas palavrinhas aqui, porque realmente quando a gente fala de saneamento, né, a gente está falando de tudo isso que vocês falaram, que nada mais é do que um direito básico, né, assegurado pela Constituição, mas que, infelizmente, né, a maioria da população ela não possui, né, não tem acesso a esse direito. E aí, né, quando a gente fala em saneamento básico, a gente também vê outras perguntas ligadas a isso, que é: para onde vai a água da chuva? Para onde vai o resíduo que a gente produz na nossa casa? Para onde vai o esgoto da nossa casa? De onde vem a água que a gente bebe? E aí, no nosso dia a dia, a gente acaba não dando tanta importância, né, a esses questionamentos. E aí, a gente tem uma limitação de saber realmente o que significa a palavra saneamento básico, que é algo tão importante, que é algo que a população precisa para ter direito a uma qualidade de vida, a assegurar sua saúde. Então, saneamento básico ele envolve diversos eixos, né, que estão direcionados à vida humana e ao meio ambiente também. E aí eu trago aqui para vocês o histórico do saneamento básico no Brasil, que eu acho muito importante a gente entender, né, no contexto histórico, como que ele surgiu, né, no nosso país. E aí eu trago aqui 3 anos, né, que é de 1850 a 1929, desculpa, que fala justamente sobre
essa linha do tempo do saneamento básico, que com certeza ela é muito mais ampla, mas eu resumi ela aqui para apresentar principais eixos para vocês. E o primeiro deles aqui que eu trago, nessa primeira imagem aqui, de 1850, é a Junta de Higiene Pública que foi criada, né? Que foi quando o Brasil começou a perceber esse aumento da febre amarela no país, né? E aí eles começaram a descobrir por que isso estava acontecendo e quais eram os fatores que auxiliavam na proliferação dessa doença. E aí surgiu a Junta de Higiene Pública, que foi criada pelo Decreto 598, de 14 de setembro de 1850. E a partir de então, o estudo relacionado ao saneamento básico e a doenças, ele ficou mais evidente no Brasil, eles começaram a dar mais importância para esse tema, né? Entendendo que a população estava adoecendo e que existia algo que auxiliava, né, com que essas doenças, como a febre amarela, elas se tornassem tão comuns no país. E aí eu trago outro tópico aqui, que é essa imagem, né, dos tigres. Os tigres eram conhecidos como os tigres, que eram pessoas escravizadas, né, na época do Brasil colônia, e que eram eles que faziam essa travessia dos resíduos gerados nas cidades, né, as fezes, a urina, tudo que era proveniente de esgoto, eles que transportavam até essas pontes de palafita. E aí, como não se tinha conhecimento, não se tinha pesquisa, estudo sobre o quanto isso fazia mal, né, para a população, esses escravizados, eles colocavam esses baldes, uma espécie de balde na cabeça, faziam essa travessia até o rio mais próximo. E lá eles jogavam todas as fezes, toda a urina que ficava depositada dentro desse balde. Eu vou só dar uma parada aqui, que eu acho que alguém levantou a mão. Sim. A Tá. Kalen levantou a mão. Kalen, se você quiser abrir seu microfone. Tá bom. Ah, não, gente, eu apertei Fique à vontade para fazer a mão. pergunta. Foi sem querer. Tá bom. Tá ótimo, então. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Ótimo. Bom, então, continuando, né, eu parei nesse tópico aqui que falava sobre as pessoas escravizadas, que eram eles que levavam todo o excremento, toda a urina da casa dos seus senhores e deles próprios, né, até as margens desses rios. E eles não tinham entendimento que não somente jogar todo esse resíduo nos rios aí iria afetar a saúde da população, isso iria virar um círculo vicioso, porque as pessoas iam utilizar dessa água e se contaminariam, assim como esse processo de levar esse resíduo na cabeça, né, já que todas essas fezes, essas urinas, elas ficavam por muito tempo nesses baldes até que enchesse para que eles pudessem fazer esse caminho até as margens dos rios. E aí eu trago um marco, né, da história do Brasil em relação ao saneamento, que é a primeira proposta de sistema separador absoluto para o Brasil, né, que era justamente para entender como a gente poderia tratar os nossos resíduos e como esses resíduos, quando eram jogados de forma bruta nos nossos rios, eles eram uma forma de contaminar ainda mais a população e evidenciar doenças, proliferar doenças. E aí o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, né, de 1893 a 1929, ele trouxe essa proposta do sistema separador absoluto para o Brasil, que foi um grande marco, e aí as pesquisas e investimentos para o saneamento no Brasil, eles começaram a ficar mais evidentes. E aí, lá no início, né, a gente teve aquela nuvem de palavras, que foi justamente o que eu perguntei para vocês. Quando se falava em saneamento básico, que vinha à mente de vocês? Qual palavra vocês relacionavam a isso? E aí eu trouxe aqui a Lei 11.445 de 2007, que ela fala justamente sobre diretrizes do saneamento básico, né? E aí fala que
o saneamento básico em si, ele é um conjunto de serviços públicos, infraestruturas, instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Eu sempre digo que a primeira vez que eu ouvi a palavra saneamento básico, eu não fazia ideia do que aquela palavrinha englobava, né? Porque quando a gente fala saneamento básico, a gente está falando de diversos serviços. E a gente está falando de 4 vertentes, né, que estão direcionadas ao saneamento básico, que é água, drenagem, esgoto e resíduos sólidos. Então, a Lei 11.445, de 2007, ela vem justamente para ressaltar quais serviços, né, estão dentro dessa área do saneamento básico, né, como eles devem ser realizados. Então, essa lei é muito importante, é uma lei que está em vigência, claro, e que a maioria dos estados utiliza para fazer os seus planos, né, tanto o seu plano de gerenciamento de resíduos, quanto o seu plano de saneamento básico. E aí, como eu falei, né, o saneamento básico tem aquelas 4 vertentes. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês têm acesso a serviços de saneamento básico? E aí, quem tiver vontade para falar, Val, não tenho acesso a nenhum desses serviços. Val, eu nem sabia que saneamento básico eu precisava ter todos esses serviços, porque muitas pessoas imaginam que, por exemplo, você tem você tem a coleta regular, né, que vem todos os dias, ou que vem semanalmente até sua casa pegar o seu resíduo. E aí, na sua rua não tem nenhuma infraestrutura de drenagem urbana, e você já acha que você está sendo contemplado pelo serviço de saneamento básico. Mas não, o saneamento básico é esse conjunto de serviços que você tem direito, que você precisa ter acesso para poder, então, dizer, caramba, eu realmente sou assistida pelos serviços públicos de saneamento básico. E aí eu gosto muito de trazer essa imagem aqui, que é de uma iniciativa chamada Água Sua Linda, que elas trazem de forma muito didática, né, sobre temas como saneamento, água, e como eles impactam a nossa vida, né? Então, vocês podem ver aqui nessa imagem que está tudo intercalado, né? Porque quando vem a água das chuvas, é necessário você ter uma drenagem para o manejo dessas águas pluviais, é necessário você ter esse sistema separador de drenagem e esgoto, para que isso não se misture, para que esse esgoto ele possa ir para uma estação de tratamento viável, para depois ele ser despejado, né, nos mananciais. E aí fala também de limpeza urbana, né, que no município é necessário ter essa limpeza urbana. Então, isso faz parte também desse conjunto de serviços que o saneamento básico engloba. E aí, quando eu falo de coleta também, a gente tem vários tipos de coleta, né? Coleta seletiva, que é justamente aquela em que a gente separa os nossos resíduos, a coleta convencional, que geralmente é aquela feita porta a porta. Então, esses eixos mais específicos, geralmente a gente acaba não conhecendo, né? Porque, enfim, a gente só entende do tema mesmo quando a gente vai estudar um pouco mais, mas isso deveria ser algo repassado desde a infância, através da educação ambiental, porque ela está totalmente relacionada à questão do saneamento. E aí, alguém quer falar um pouquinho se tem acesso ao serviço de saneamento básico, onde mora? Eu acho que eu posso, então, falar também, porque eu acho que não tem nenhum, nem eu posso falar pela minha comunidade também, que a gente não tem nenhum desses serviços. Quem foi que falou? Eu, Letícia. Foi a Letícia. Letícia, eu te entendo muito bem. Eu também moro aqui na periferia, como a gente estava conversando no início, e aí eu moro na periferia urbana aqui de Belém, né? E quando se fala urbano, você entende que o acesso aos serviços ele é muito mais facilitado, é muito mais acessível, mas na verdade não é, né? E eu falo aqui do norte, eu falo de uma das regiões com os piores índices de acesso ao saneamento, né, do Brasil. Então, quando a gente fala do contexto urbano, a gente tem essa ideia, mas quando a gente fala do contexto rural,
isso ainda é muito mais precarizado. Então, as pessoas não terem um mínimo assim mesmo de nenhum serviço e ter que adequar o seu dia a dia, a sua vida, para poder fazer com que o seu resíduo ele seja despejado de alguma forma correta, ou você mesmo fazer o seu poço para ter acesso à água, ou você mesmo fazer a sua fossa, sendo que isso são estruturas que o governo, né, ele deveria dar para a população, mas que infelizmente não acontece dessa forma. E aí, falando sobre isso, falando sobre quem tem acesso, quem tem direito a esse saneamento básico, eu trago aqui esse índice de atendimento total de água no Brasil, que é referente ao ano de 2018, né, que é do Instituto Trata Brasil. E aí, nesse mapa aqui, a gente consegue visualizar, né, sobre a população total atendida em relação à água e esgoto no Brasil. Aqui o mapa em azul a gente pode ver, né, nitidamente que a região norte aí, ela está entre esses piores atendimentos totais, né, e a média do Brasil fica em 83,6% de atendimento total de água. E aí aqui no Centro-Oeste, como vocês podem ver, 89% desse atendimento, né? E, né, como a gente entende no contexto brasileiro, que as regiões que mais possuem serviços de qualidade referente ao saneamento é o Sul e o Sudeste, né? Então, são as regiões aí que mais investem, que mais garantem acesso ao saneamento básico para a população. Aqui no outro índice é de atendimento total de esgoto no Brasil, né? E aí, olha só a porcentagem da região norte, 10,5%. E no Centro-Oeste, 52,9%. E a média do Brasil de atendimento ao esgoto é de 53,2%. Eu acho muito interessante trazer esses dados porque, assim, eles partem de uma pesquisa, né, para saber, vão até as casas, aos territórios, entender como é que esses serviços eles são colocados para a população, como eles são prestados para a população. E aí eu ainda acho assim que esses índices são bastante altos, né? Porque quando você faz essa pesquisa, tem muitos lugares que essas pesquisas não chegam, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, né, que é uma região de periferia, há muitas vielas em que, por exemplo, o caminhão de coleta de resíduos não chega, né? Há também regiões em que o encanamento não chega, então é um número muito grande que a gente vê no dia a dia. Então, eu acho ainda esses números assim até muito altos, né? Para quando a gente olha para a nossa realidade e entende isso. E a outra problemática também, que eu acredito que não envolve só a zona urbana, mas envolve a zona rural também, que quando há, né, esse atendimento superficial de água de esgoto, principalmente relacionado à drenagem, é que aqui não há uma tubulação só para esgoto, né? E aí o que acontece? A tubulação de drenagem, as pessoas pegam, fazem as suas fossas, colocam o seu cano, que é referente ao esgoto, e eles atrelam diretamente na drenagem, né? Por quê? Por que eles fazem isso? Porque não tem essa separação de drenagem e esgoto, né? E aí as pessoas precisam com que aquele resíduo, né? Aquele resíduo, ele saia de suas casas, então elas acabam colocando na drenagem, né? Quando eu trabalhei na companhia de saneamento aqui do Pará, eu via muito isso no dia a dia. E outra problemática que me tocava muito era que quando esse serviço chegava até essas populações, muitas delas com populações de pessoas muito pobres, o que acontecia? Era se cobrado uma taxa, né? Uma taxa porque a companhia ela precisa arrecadar para poder investir. Só que levando em consideração o contexto social daquelas famílias, não tinha de forma nenhuma como elas pagarem por aquilo. E algumas delas estavam com débitos assim totalmente exagerados em relação a isso. Então, o que a população fazia? Quando a gente ia fazer o assentamento de água na região, elas esperavam a equipe técnica sair e elas furavam o cano.
da água, né? Pensando que tinha água, mas na verdade não tinha, porque primeiro a gente assenta e depois a gente faz a interligação, né? Nas tubulações principais que já estão ali com o fluxo de água. Então, quando a gente fala de saneamento e a gente fala como ele chega até a população, a gente também precisa levar para elas e mostrar para elas como isso vai funcionar, quais os benefícios que isso vai trazer para elas e como elas precisam receber isso nas suas residências, né? Então, a gente tem que entender essas duas perspectivas, social e técnica, né? Entender tanto o lado de quem está ali assentando, levando o serviço, mas também de quem está do outro lado que não entende nada daquilo. E por isso ser algo muito novo, as pessoas ficam, caramba, eu quero isso, é a primeira vez que eu estou vendo isso. Então, eu sempre gosto de trazer esses dados, né? E trazer também uma experiência pessoal de como isso se aplica no dia a dia. Agora eu queria falar um pouco dos impactos da falta de saneamento na população e no meio ambiente, né? E essa imagem que está aqui no fundo, eu peguei, né, que é uma imagem que fala sobre as enchentes em Minas Gerais. E aí é muito impactante para mim, porque aqui, né, nunca presenciei algo assim. Mas aqui no interior, nos interiores do Pará, isso tem se tornado muito comum, né? Essas enchentes, essas inundações. E aí a gente pensa em todo o impacto que isso causa na população, né? Esse já é um impacto mais, um impacto ambiental, de fortes chuvas e tudo mais, e isso atrelado à falta de saneamento, ela vai potencializar, né? Todos esses impactos. Então, é uma população que já não tinha acesso ao saneamento, e isso se agrava, né, com os eventos naturais que ocorrem no nosso ambiente. E eu também gosto de trazer esse tema aqui, que é relacionado ao saneamento, saúde e meio ambiente. Qual a relação existe entre eles, né? E aí, quando a gente fala de saneamento, saúde e meio ambiente, a gente começa a entender que eles estão todos interligados, né? E quando eu falo de saneamento, eu não estou falando só do saneamento básico, eu falo também sobre saneamento ambiental, que nada mais é do que garantir um ambiente que esteja saudável para que a gente possa estar nele, né? Para que não seja um ambiente degradado, cuidar dos rios, manter margens verdes nesses rios. Então, preservar tudo isso faz com que essa questão do saneamento, né, no saneamento básico, ela esteja relacionada ao saneamento ambiental. Então, se eu estou num ambiente que está degradado, né, tem a falta de saneamento ambiental e tem a falta de saneamento básico, a saúde da minha população ela está ali, tá muito ruim. Então, quando eu relaciono esses temas, eu estou falando de promover a saúde humana, preservar esses meios, esses recursos naturais, e que isso é essencial para que a gente entenda sobre esse bem viver, como tratar esse meio ambiente, né? E como trazer a tecnologia do saneamento ambiental para que ela não prejudique esses meios, né? Então, esses são objetivos para se estabelecer políticas efetivas sobre o saneamento básico. E aí, quando eu falei sobre saneamento e saúde, eu estou falando justamente eu estou falando de muitas coisas, mas eu trouxe 3 pontos aqui principais, né? Que a falta de saneamento ela ocasiona, né? Ela faz com que haja uma contaminação e poluição hídrica, né? Já que a gente não tem o tratamento, né, do esgoto, ele já vai bruto para esses mananciais e, consequentemente, esses mananciais vão ser poluídos. E aí o tratamento, né, para esses mananciais que recebem esse esgoto bruto, ele fica muito mais caro. Então, por que a gente não trata logo o esgoto para que ele impacte menos, né, esses rios? E aí é desse mesmo rio que está poluído, né, que a gente vai capturar e trazer de volta para as residências, seja para uso doméstico, seja para uso potável. E aí, outra coisa que está relacionada à falta de saneamento básico é proliferação de doenças, né? Então, a gente vê que é muito comum doenças como dengue, chikungunya e tudo mais. E aí, ele ocasiona bem alagamentos e inundações, que geralmente estão atrelados a uma
infraestrutura deficitária da drenagem urbana, né? Que, assim, aqui no meu território eu não vejo que ele é um sistema que realmente funcione. Aqui a gente está numa região que chove bastante. Então, deu uma chuvinha aqui, já alagou tudo, já encheu casa, e aí a gente não consegue ter mobilidade na cidade. Então, são 3 pontos que eu trouxe aí que eu acredito que são muito comuns também, né, para outros territórios. E aí, como eu falei anteriormente, né, essa falta de saneamento atrelada à saúde, ela ocasiona diversas doenças, né, como dengue, zika, chikungunya, a questão da leptospirose, né, porque quando não tem esse tratamento de resíduo, e os resíduos, né, domésticos, eles são lançados diretamente nas ruas, ou são lançados diretamente em vias, assim, sem nenhuma adequação, esse lixo ele vai se acumulando, e aí ele prolifera vetores, né? Como ratos, urubus, moscas, enfim. E aí todos esses animais, eles ocasionam algumas doenças, né? E uma delas é a leptospirose. Tanto é que essas doenças, elas são muito evidentes, assim, principalmente nas periferias e nas periferias das cidades, né? E aí outra doença muito comum, assim, né, que também eu presenciei aqui nas comunidades rurais do nosso estado, que é a questão da diarreia. Então, quando eu ia conversar com as famílias, elas não tinham um tratamento adequado para a água, elas usavam água sem nenhum tratamento, porque, enfim, o governo não dava assistência. Essa doença, a diarreia, era muito comum, e era muito comum também crianças morrerem por conta de diarreia, de leptospirose e tudo mais. Então, isso é algo assim muito muito forte ainda, né, aqui no nosso país. E aí eu trago também como que essas doenças que eu falei, elas vêm acontecer, né? Por exemplo, aqui, como eu falei, a questão dos lixos e entulhos acumulados, que eles vão servir como um ambiente propício, né, para esses vetores. A questão da drenagem obstruída, ou seja, toda aquela água, a água pluvial, ela não vai ter como escoar, então vai inundar, vai encher, e aí as pessoas precisam se locomover, né? Muita gente precisa trabalhar e aí sai mesmo com o pé na lama, com o pé na água, e aí essas pessoas, elas ficam mais expostas, né, a essas doenças. E aí, como eu falei, o uso da água contaminada, né, que é também muito comum em áreas rurais, né, que não há nenhuma espécie de tratamento dessa água, essas pessoas, elas precisam desse recurso para sobreviver. E aí eu trago aqui uma frase, né, que foi dita se eu não me engano, foi um fórum da FUNASA, que estava falando sobre saneamento, que alguns especialistas disseram que para cada R$1 investido em saneamento básico, economiza-se R$4 em saúde pública, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Esse investimento ainda é muito limitado. Então, o que a gente vê são a falta de saneamento e, principalmente, hospitais lotados, né? Então, isso interfere diretamente na saúde pública. Aqui eu trouxe algumas imagens, né? Essa imagem aqui da direita, né, que está sozinha, é uma imagem que eu trouxe também de Minas, e essas duas outras aqui são imagens daqui, do meu território, né? Ali em cima é o conhecido Ver-o-Peso. É uma área portuária que as pessoas trazem todos os frutos que são extraídos nas ilhas, como o açaí, trazem também a questão do pescado. Infelizmente, esse é o cenário, né, lá desse local, totalmente degradado, totalmente cheio de lixo, sem nenhum tratamento. E aí não é nada incomum a gente ver esse tipo de cenário, né? Principalmente nos interiores, né? Nas ilhas, nas comunidades que estão mais isoladas e que não podem ter acesso, não têm acesso a esses serviços, infelizmente. E aqui eu vou, já 45 já, não vou me prolongar muito, mas eu queria trazer o contexto da questão de mudanças climáticas também, né?
e saneamento. E aí, só voltando aqui à questão da saúde pública, eu acho importante trazer um dado que fala sobre quem são os mais afetados, né, por essa falta de saneamento. E os mais afetados, eles são crianças, né, os mais afetados pela falta de saneamento. E aí eu lembro que eu li uma pesquisa de 2018 que falava que mais de 233 mil casos de internações no país era ocasionado justamente pela falta de saneamento, né? Doenças ocasionadas pela falta de saneamento. E aí tem dados também de 2009 que falam que 25% das internações relacionadas ao saneamento são de crianças, né? Então, são seres aí que já são tão vulneráveis, né? E aí, quando a gente fala no contexto periférico, a gente entende que esse número de crianças é ainda maior, né? Então, são crianças que estão com o pé na lama, estão tomando banho em rio que está poluído, contaminado. São crianças também que, às vezes, não tem, a sua família não tem como ter uma renda e acabam indo para os lixões, então essas crianças acompanham, né, os seus pais, então elas ficam muito expostas e elas são as mais afetadas nessa questão de saneamento e saúde pública, né. Voltando aqui, né, não sei se vocês já têm ouvido falar, mas esse é um tema que está muito evidente no nosso dia a dia, que são as mudanças climáticas, né, e eu tenho trabalhado proximamente com isso, de entender como essas mudanças elas têm nos impactado e elas também têm sido um forte agravante na questão do saneamento, né? E aí, quando me perguntavam o que eram mudanças climáticas, eu sempre imaginava um urso polar, né? Então, eu imaginava que mudanças climáticas não estavam nem um pouquinho perto de mim, estava lá para o Ártico, para a Antártica, então eu entendia que mudanças climáticas era isso, era a geleira derretendo. Mas, na verdade, as mudanças climáticas elas estão acontecendo no mundo inteiro, né? E quando a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, a gente entende que essas pessoas que vivem nas periferias, que vivem nas zonas rurais, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, periféricas, são as mais afetadas e são as que menos contribuem para essas mudanças do clima. E aí, isso relacionado à falta de saneamento, nossa, agrava muita coisa, agrava muitos problemas. E aí eu trago essa frase aqui, esse significado de entender o que são as mudanças climáticas através de uma pesquisa da ONU Brasil desse ano, que fala que as mudanças climáticas elas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Então, as mudanças do clima ela vem acontecendo já durante muitos anos, né? E tem sido pesquisada durante muitos anos, mas o que está acontecendo é que as ações antrópicas elas têm potencializado, elas têm agravado essa mudança do clima, que tem impactado totalmente na nossa vida, né? Tem impactado na população mundial. E aí a gente está vendo aí fortes chuvas, temperatura elevada, mais enchentes, enfim. Então, são problemas que estão se agravando cada vez mais. E aí, aqui também fala sobre como essas mudanças climáticas elas se relacionam com a falta de saneamento, né? Eu trouxe essa frase aí da OMS, né, de 2022, que é a Organização Mundial da Saúde, que fala que as mudanças climáticas e o consequente aumento de secas, tempestades, enchentes, ela vai afetar diretamente a capacidade e as operações de serviços de água e saneamento existentes. Ou seja, né, por mais que se tenha, né, já uma estrutura superficial de saneamento básico, né, as mudanças climáticas elas vão agravar esses problemas, tanto sociais quanto de falta de saneamento, e esses sistemas que já existem, esses sistemas que são deficitários, né, eles vão se tornar totalmente obsoletos, né? Então, as fortes chuvas, a drenagem já não vai aguentar as fortes chuvas, vai inundar, não vai aguentar também a questão das mudanças de temperatura, enfim. Então, tudo está relacionado. E aqui, para finalizar, eu trago a questão das ODS, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas as ODS, elas são os Objetivos
de desenvolvimento sustentável, que foram implementadas pela ONU, né, através de um pacto de mais de 193 lideranças mundiais, que é justamente está atrelado à Agenda 2030, né, que é um plano de ação para o desenvolvimento sustentável do mundo. E ela foi lançada em 2015, né, e trouxe esses 17 objetivos aí. E para trazer também a importância de assegurar, né, alguns direitos básicos para a população. Como vocês podem ver aí, tem meta como a erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde e qualidade, mas eu trouxe como destaque a ODS 6, que ela fala sobre a meta de água limpa e saneamento, né, que é justamente para conseguir o acesso à água limpa e saneamento, a universalização que tanto falam no saneamento até 2030. E aí aqui, né, trazendo mais especificamente o que está dentro dessa meta, tem aqui o acesso à água potável para todos, a questão do saneamento básico para todos, a melhoria da qualidade da água, o uso eficiente da água, a gestão de recursos hídricos também, que é fundamental para que a gente preserve e saiba cuidar dos nossos rios, proteger e restaurar ecossistemas, que infelizmente a gente está vendo no nosso dia a dia que esses ecossistemas eles estão cada vez mais sendo impactados, né, por diversas ações humanas, a questão da cooperação internacional e o apoio e fortalecimento da participação social. Eu sempre digo que falar de saneamento é trazer a comunidade para essa discussão, né? E é uma pauta super importante. E a gente tem que entender, no contexto de tomada de decisão, que a maioria das pessoas que não tem acesso, que vivem com a falta de acesso de saneamento no seu dia a dia, elas não estão lá escrevendo, construindo as políticas públicas que são feitas para elas. Então, quem é que está escrevendo essas políticas públicas são pessoas que nem sabem o que é ter falta de saneamento, muitas vezes. Então, eu sempre defendo essa questão da participação social, porque ela fortalece, ela inclui e ela faz com que essas políticas elas realmente se tornem mais efetivas. E aqui eu trago também uma reflexão sobre justamente essa meta de água limpa e saneamento, que é que, embora o saneamento ele seja esse direito reconhecido pelas Nações Unidas, é necessário que a gente faça investimentos maciços, mais efetivos, e inove, né, para quadruplicar esse progresso em toda a cadeia do saneamento, ou seja, tentar acessar um número máximo de pessoas, acessar toda a população, né, e não investir somente nos centros, como a gente vê, né, a gente vê que o investimento no saneamento, ele é localizado, né, ele é centralizado, infelizmente. E aí, né, a gente precisa trazer esse contexto de investimento em banheiros, ao transporte, coleta e tratamento de resíduos, dejetos humanos e também educação ambiental. Trago também, já nessa provocação de entender quem é que está fazendo as políticas públicas, de quem a gente deve cobrar, né, para que esse direito ao saneamento ele não seja negado e a gente consiga acessá-lo, né. Então, como eu falei logo no início, o direito ao saneamento básico, ele é assegurado pela Constituição. Então, todos nós temos o direito de ter acesso a isso e de cobrar isso. Mas de quem que a gente vai cobrar se a maioria da população não consegue entender a quem está atribuída, né, essas responsabilidades? Então, eu trouxe aqui que a gente pode fazer, deve cobrar das prefeituras, das subprefeituras, da Câmara dos Vereadores e do Ministério Público Federal, para entender quais são as políticas que eles estão fazendo, de que forma ela nos impacta, se realmente ela é inclusiva. Então, a gente pode estar fazendo, né, esse tipo de advocacy que se fala, né, de estar indo até esses órgãos e estar cobrando algo que é direito nosso, né, fundamental. Eu trago também
Eu acho que é uma provocação não só como cidadã, mas também entendendo que as prefeituras elas têm um papel delas em dar estrutura e dar educação para a população. Mas há algumas pequenas atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia que não são atitudes ineficientes, mas que elas são atitudes que elas fazem a diferença. Como não jogar lixo nas ruas. É incrível, mas eu vejo muita gente que faz isso, não tem o mínimo de cuidado, né? De pegar o seu lixo e colocá-lo numa sacola e colocar num lugar adequado para que, quando a prefeitura vier, ela faça essa coleta. Enfim, já vi gente jogando coco dos carros. Enfim, essa falta de educação ambiental também, de consciência que muitas vezes a pessoa até tem acesso a essa educação, mas que realmente ela não aplica aquilo no dia a dia. E aí fazer a separação dos resíduos, né? Porque quando a gente faz essa separação dos resíduos, a gente não está só auxiliando na preservação do meio ambiente, que é justamente para não jogar esses resíduos em locais inadequados, mas a gente está fazendo também um trabalho que é super importante, que as próprias cooperativas já fazem, né? Que é essa separação desses materiais. Então, para a gente auxiliar, né? No trabalho desses agentes do meio ambiente que são tão importantes, que são os criadores de materiais recicláveis, não custa nada a gente pegar o nosso resíduo dentro de casa e começar a separar. E aí, outro ponto que eu trouxe é justamente preservar rios e mananciais. Mas eu entendo que para a gente preservar rios e mananciais, a gente precisa entender o contexto do território, precisa entender a importância desse rio e entender que antes da gente chegar, ele já estava lá. Então, é algo que eu trago muito também para crianças, enfim, para a população em geral, que é entender que aquele ambiente já estava ali quando a gente chegou. Então, é mais do que nosso dever preservá-lo, né? Porque a gente não vai garantir só a saúde do meio ambiente preservando, mas a gente vai garantir a nossa própria saúde. E aí eu trouxe aqui algo que parece muito, muito fora da realidade, mas não é, que é um dia para se comemorar, para se falar um pouco mais sobre os banheiros, né? Que é no dia 19 de novembro que ocorre. É o Dia Mundial do Banheiro. Então, ele vem mesmo para trazer para provocar e para trazer essa discussão sobre quem tem banheiros em suas casas, porque às vezes a gente faz assim, caramba, a pessoa não tem banheiro em casa. Existem muitas pessoas que não têm banheiros em suas casas. Então, a gente precisa começar a entender o quão perto isso está de nós, né? E como a gente pode buscar alternativas para que essa problemática ela venha a diminuir, né? E que as pessoas tenham acesso a isso, porque, enfim, ter banheiro é fundamental, né? Para a gente ter saúde, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, mas, infelizmente, isso não acontece no dia a dia. E aí, esse Mundial do Banheiro, ele ocorre em novembro, e ele traz um ciclo de palestras mais especialistas sobre o tema do saneamento no Brasil. E trago aqui uma reflexão da ONU Água, né, para finalizar, que é, quando algumas pessoas em uma comunidade elas não têm banheiros seguros, a saúde de todos fica ameaçada. Então, não é só a saúde daquela população que não tem banheiro, não. Todos que estão em volta vão ser afetados por isso. E aí a falta de saneamento, ela contamina a fonte de água potável, rios, praias e culturas alimentares, espalha doenças mortais entre a população em geral. Então, esse é um tema em que tem que ser discutido mundialmente, né? E a gente precisa entender qual é o nosso papel na disseminação do saneamento básico e também na luta, né, para garantir esses direitos que são direitos básicos para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida. E é isso, gente. Eu até passei um pouquinho do que eu tinha planejado, mas eu agradeço. Espero que eu tenha repassado um pouquinho do que eu sei com vocês. E agora, se vocês quiserem comentar, fazer uma pergunta, eu vou fazer o possível para respondê-la. Mas é isso, eu agradeço o convite e espero que a gente, nessa conversa que a gente teve aqui, a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, né,
essas mudanças, essa adequação a como lidar, né, com a falta de saneamento e como cobrar também. Valesca, muito obrigada pela palestra. Foi incrível, acho que eu posso dizer, né, por todos. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode abrir o chat, fica à vontade. Eu Valesca. Bom, primeiramente, gostaria de dar parabéns aí pela apresentação, né? Foi muito proveitosa. E eu confesso que, assim, eu ainda estou um pouco curioso para saber um pouco mais da rede de articuladoras ambientais de Andira. Será que você poderia comentar um pouco mais com a gente, fazendo favor? Claro, posso falar sim. Eu amo falar da Rede Jandiras. A Rede Jandiras, ela é uma rede de mulheres, né, que ela é muito recente. Ela nasceu em 2021 e ela nasceu através de uma formação que foi promovida por uma organização aqui de Belém, chamada Ame Tucunduba, que atualmente mudou de nome e se chama Mandi. Mas a gente participou dessa formação, algumas mulheres de Belém, foram 40 mulheres. E aí essa formação foi para a gente começar a entender sobre a questão das mudanças climáticas e os impactos dela, não só no mundo, mas de forma local, né, aqui na nossa cidade. E aí, após isso, nós fomos convidadas a integrar essa rede, né, a formar essa rede. Hoje eu atuo como mobilizadora na rede de Andiras, né? E aí, o nosso primeiro trabalho foi uma agenda climática para Belém, que foi lançada ano passado. Então, é uma agenda que ela contém uma sistematização de dados que englobam 5 eixos, né? Que é direito à água e saneamento, direito à cidade com enfoque em habitação social, infância e clima, justiça racial e ambiental e mobilidade urbana. Então, a gente trouxe também a questão do saneamento para a nossa agenda climática. E aí, a nossa agenda climática ela não é só uma cartilha para que as pessoas tenham acesso e entendimento sobre como as mudanças climáticas afetam todas essas áreas, mas é uma forma também de cobrar o governo para que algumas ações elas sejam efetivas, se tornem efetivas, né, alguns projetos. E aí, dentro das problemáticas que a gente apresenta na agenda climática, a gente também apresenta mais de 20 soluções para todos esses problemas referentes a esses eixos que a gente traz dentro da nossa agenda, né? E aí, um deles, eu posso até mostrar aqui para vocês, né, o site da rede. E a agenda ela está disponível em formato online, mas também físico. E aqui é a agenda Jandiras, como eu falei para vocês, 5 eixos que a gente pautou, que é essa sistematização de dados. Aqui vocês podem baixar a agenda climática, né, entender um pouquinho mais sobre qual é o nosso objetivo através dessa agenda. E a gente faz um trabalho junto na Câmara de Belém, na Câmara Municipal de Belém, né, que é uma espécie de advocacy climático, né, que é justamente para a gente levar essa agenda para as vereanças da cidade, para que as propostas que a gente colocou nessa agenda, por exemplo, essa daqui sobre direito à água e saneamento, que é incentivar a criação ou fortalecimento de áreas verdes na nossa região. Então, a gente traz essas soluções e pressiona, né, os governantes a colocarem isso para funcionar. Ah, que bacana. Você poderia compartilhar o link com a gente do site? Claro, posso sim. E aproveitando a ocasião, quem que elaborou esse documento? Essa agenda ela foi elaborada pelas 20 mulheres da Rede Jandiras. Nossa, ficou tão ajeitado assim, parabéns.
Muito bacana. Sim, sim, foi um processo bem elaborado de pesquisa e tudo mais. Não só de pesquisa, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala muito sobre dados científicos, né? Mas a gente traz muito das vivências das mulheres daqui de Belém, sobre os impactos dessas mudanças no nosso dia a dia. Ah, bacana. Muito Ah, obrigado. nada. Só para finalizar, a gente conseguiu aprovar uma das propostas da rede, que era a criação de um fórum climático para a cidade. Então, ele foi aprovado no PPA, que é o Plano Plurianual aqui de Belém. Agora a gente está nesse processo de mobilização, e se vocês quiserem acessar a nossa rede, vou colocar aqui, vocês vão ver que a gente está com uma campanha pelo Fórum Climático já, né? Que já ocorre em outros estados, como a Bahia, Recife, e que agora a gente quer que seja implementado e operacionalizado aqui em Belém. Ah, legal. Vou começar a seguir aqui. Valesca, muito obrigada. Foi ótima troca de experiência aqui. Muito conhecimento. Muito obrigada, viu? Eu sei que você tem as suas redes sociais também, né? Que você tem da Rede Jandira também, se você quiser compartilhar com a gente, para a gente divulgar aqui também. Muito obrigada. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite de vocês, me senti muito à vontade. Espero que eu tenha repassado um pouquinho daquilo que eu vivo, um pouquinho daquilo que eu trago também como profissional, né, da engenharia sanitária e ambiental, e entender que o nosso território eles compartilham das mesmas problemáticas, mas que nós somos agentes de transformação. Então a gente pode estar tendo iniciativas como essa, né, desse curso tão importante. E para mim, eu estou muito feliz assim poder colaborar com vocês e me coloco à disposição também para outras iniciativas aí que vierem a acontecer. Muito obrigada, gente. A gente que agradece você. Ótima noite para você.